Bom dia, queridos. A graça e a paz de Cristo. Nós queremos continuar aqui pensando ao longo dessa semana, à luz das Escrituras Sagradas, o papel das autoridades instituídas por Deus, como vimos em Romanos capítulo 13, de 1 a 5, e o duplo papel do Estado, o de coibir o mal e estimular a prática do bem. E quando, infelizmente, essas duas coisas não acontecem, ou acontecem de forma invertida, disfuncional, distorcida, é necessário que a Igreja de Cristo se levante como uma voz profética, como alguém que vai denunciar o erro para, quem sabe, pela graça e misericórdia de Deus, a poder voltar ao seu papel institucional. Quando eu falo de denunciar, não estou falando de pegar em armas, jamais, nem de atos de violência. Estou falando de um papel de exortação, de admoestação. E eu queria continuar olhando para uma outra passagem que se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz o seguinte: Antes de tudo, pois, eu exorto que se use a prática de súplica, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja, o apóstolo Paulo, aqui, ele atribui à Igreja de Cristo, aos seus irmãos, especialmente a partir de Timóteo, que estava liderando a igreja em Éfeso, a responsabilidade, o compromisso de orar, de suplicar, de interceder por todos, mas de uma forma particular, eu diria singular, especialmente pelas autoridades, pelos reis, pelos magistrados, por aqueles que exercem domínio. E por que Paulo convoca a igreja, os seus irmãos, a esse estilo de vida de oração pelas autoridades? Porque no final do verso 2 ele diz: para que nós, como cidadãos, vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Se nós queremos que a nossa nação experimente dias de bonança, de paz, de ordem, nós, como igreja, temos que orar para que Deus intervenha na história do nosso povo, no próprio Estado, nas autoridades, para que surja então uma pacificação, viva um tempo de harmonia, e especialmente para que essas autoridades também possam encontrar em Cristo a resposta para a sua própria salvação. É assim que, por exemplo, ele conclui no versículo 4 dizendo: o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Entenda, Paulo não está dizendo que as autoridades necessariamente precisam ser cristãos, mas é papel da igreja orar para que as autoridades temam a Deus e possam governar de uma forma justa, íntegra, honesta, e assim o povo possa viver dias de paz, ordem, tranquilidade, bonança, prosperidade. E nosso papel, então, é orar pelos nossos governantes, para que eles conheçam a Cristo, sobretudo, mas para que o seu papel na posição na qual cada um deles se encontram possa ser um papel exercido com temor a Deus e desenvolvido com integridade, justiça, retidão, e esse é o nosso desejo como cidadão brasileiro. Então ore pelas eleições. Vivemos dias de uma intensa polarização, extrema direita de um lado, extrema esquerda do outro. Ore para que Deus traga paz, a ordem,
e possamos desfrutar de tempos de bonança. Essa é a minha oração e o meu convite a você no dia de hoje, nessa terça-feira. Que Deus o abençoe.